Colossenses, capítulo 2, hoje. Ontem falamos do capítulo 1. Né? Então, ontem nós falamos, quando Paulo escreve aos Colossenses. E é algo até estranho, porque Paulo escreve para uma igreja que não foi ele que fundou. Ele nunca esteve, né, em Colossenses. Epáfras, né, seu discípulo amado, que possivelmente fundou essa igreja. Mas Paulo, com muito amor, ele diz assim que ele ouviu falar muito do amor que essa igreja tinha, né, de tudo aquilo que essa igreja fazia, né, em prol do evangelho, a fé que essa igreja tinha. Então agora você vê ele escrevendo, né, para trazer correções, para trazer conselhos para essa igreja. E o capítulo 2 ele vai trazer conselhos também doutrinários para essa igreja. Vai abençoar muito essa igreja e também a nós também, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. É meu alarme, irmãos, ele fica tocando. Olha só. Então, lembrando aqui que ele fala da luta dele, né? Por todos, né? A luta de Paulo, lembrando que Paulo ainda estava preso, né? E escreve ali. Ele cita, né? Lutando por vocês e pelos que estão em Laodiceia. Daí a pergunta é por que ele fala de Laodiceia se ele está escrevendo aos Colossenses? Lembrando que Laodiceia era uma cidade bem próspera. Ontem citamos que nessa época que houve um terremoto muito grande nessa região, que era uma região ali, né, que pegava toda a parte ali da Turquia, né, na Ásia ali. Então, naquela época ali próximo ao ano de 46 depois de Cristo, onde devastou aquela região. Laodiceia, na verdade, por ser uma região comercial, ela se reergueu facilmente. Colosso teve muita dificuldade para se reerguer, tá? Daí ele fala aqui, no verso 2, que ele se esforça, né, para que eles sejam, o coração daquelas pessoas sejam fortalecidos, né, unidos em amor, enfim, que eles possam alcançar o pleno conhecimento, né? E fala que o pleno conhecimento, tá? Este mistério de Deus é Cristo, né? Se fundamenta todo em Cristo. E por que ele fala isso? Porque existia ainda uma raiz muito forte de busca do conhecimento pelo agnosticismo, né? Pelo mistério do agnosticismo. Então ele precisava trazer o foco para Cristo, tá? Por isso que ele fala no verso 3, olha, nele, né, ou seja, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, não no agnosticismo, não no mistério, mas sim em Cristo. Ele traz, né, isso para Cristo. Então, quando ele descreve versos 3, faz um sentido totalmente diferente para aqueles homens que ouvem essa carta, né? O versos 4, ele fala assim, então eu digo isso para que ninguém os engane, com argumentos que só parecem convincentes. E você vai ver que o resto da carta ele vai falar muito sobre isso. Vai falar sobre filosofias vãs, enfim, argumentos, pessoas que estão ali tentando enganar, tá? E a gente vai ver assim que não é muito diferente hoje, queridos. A gente vê assim hoje ainda muitas pessoas usando, né, da doutrina, usando do próprio nome de Cristo para enganar pessoas. E talvez esse seja o grande foco do livro de Colossenses para nós, a defesa da fé. Porque muitas pessoas, irmãos, aquelas coisas, usar um texto fora do contexto para criar um pretexto, tá? E para brincar com a fé das pessoas, ou para enganar e para desviar a fé. Então é isso que talvez Paulo está tentando defender e proteger. Tá? E é isso que talvez também a gente queira levar você a você ter a sua proteção, né? A proteção da sua fé. Da sua fé, né? Tá bom? É algo precioso, né? Então, só que reforçando, então, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, tá? E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, a questão de estar em ordem, tá? E você viver firme na fé, tá? E que ele continua dizendo assim, ó. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados
e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tá? Então aqui você veja que ele novamente ele foca, olha, procurem viver, né, como vocês aprenderam, receberam em Cristo, né, o Senhor Só de que vocês. enraizados. Isso, fala enraizados e edificados, né? Com raiz, né? E crescendo, né? Porque a ideia de edificado é crescendo. Exatamente. Tá? E firmados na fé, tá? Então, como forem transbordando em gratidão, tá? Então ele está reforçando, é um reforço. Paulo sempre trabalhava com reforço, tá? Queridos, tenham cuidado que ninguém vos engane, tá? E escravize, queridos. E aqui é justamente isso. Porque pessoas estavam tentando escravizar. É a ideia de, além de enganar, escravizar nos enganos ou na falta de conhecimento das pessoas. Hoje em dia, graças a Deus, por causa da informação, internet e tal, não é mais tão fácil assim a pessoa enganar, tá? Ainda que engana-se sim, mas não é tão fácil, mas consegue. Mas então é isso que ele está falando, não deixe enganar o quê? No que? Ele fala em filosofias vãs e enganosas, tá? Que se fundamentam nas tradições humanas. Tá? Você vai ver que mais à frente, nós vamos ler, por isso que eu não vou citar agora, vai falar sobre isso. O que são essas filosofias, essas vãs tradições humanas, tá? Esses princípios elementares que ele fala, tá? Ok? Mas basicamente é esse o foco, daí que ele vai discorrer o resto do capítulo, tá? Nessas pessoas que estão tentando escravizar, né, os crentes aqui de Colossos, tá? Nessas vãs filosofias enganosas e tradições humanas. Vai falar sobre dias, sobre tradições, enfim, regras, muitas regras. Por isso que o tema aqui é legalismo. Eram pessoas que estavam tentando implantar um legalismo, né, como uma religião, tá? E não a verdade como religião, tá? Vamos lá. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, aqui em outras palavras, ele faz um pequeno resumo da salvação. Ele está falando assim, ó, vamos deixar de conversa fiada, gente. Ele está falando, né? Cristo habita corporalmente, né? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, da divindade de Deus. Tá? Em Cristo, Deus é Cristo, né? E Cristo é Deus. É isso que ele está querendo dizer, tá? E ele é o cabeça, né? E toda a autoridade, tá? Daí ele fala da circuncisão, né? Que é aliança e tudo ali se resume em Cristo, né? Ele fala aqui do batismo, né? Que o batismo é um sinal de arrependimento, tá? De sepultamento, mas que nós somos ressuscitados nesse batismo. Ele fala dos nossos pecados que foram perdoados, que Jesus morreu por nós e que quitando a cédula que era contra nós, ou seja... Fala sobre o sepultamento no batismo, né? Isso é legal para que vocês que passaram pelo batismo, né? Então ele fala, vocês foram sepultados no batismo e ressuscitados, né? Com ele mediante a fé no poder de Deus. Então você ressuscita uma nova criatura, né? O importante disso, ele fala do batismo aqui. Isso, fala a importância, né? Uhum. E é muito importante essa cédula que era contra você, escrita de dívida, ele chama aqui no texto, né? Ou seja, nós tínhamos, mas a morte dele, o sangue derramado cancelou essa escrita de dívida. Tem gente, irmãos, que ainda fica vivendo como se devesse, tá? Como se o que ele fez não tivesse pago, né? Então, assim,
Creia nisso, é pela fé que você recebe. Tá? Você vive como se você tivesse, mas eu fiz tal coisa, sim, e ele pagou. Você não vai sentir que você pagou. Eu vou além, você não vai conseguir pagar, não é você que paga, quem pagou foi ele. Você tem que ser grato a ele, e você tem que ser arrependido daquilo que você fez e grato a ele. Então, assim, pastor, é um reconhecimento, primeiro, eu tinha uma escrita de dívida que foi paga por ele. Reconhecimento de que eu tinha essa escrita de dívida e reconhecimento de que foi ele que pagou essa escrita de dívida. Então, hoje nós não devemos mais nada, graças a ele. Observe que a parte B do verso 14 fala assim, ele a removeu. Nessa escrita de quem removeu? Ele. Ele quem? Jesus. Pregando na cruz. Ele removeu, como pregando na cruz, como a pastora acabou de falar. Né? Tendo que despojado dos poderes, autoridades, né? Fazendo-se publicamente um espetáculo, né? Para todos. Mas ele removeu. Então, grava isso no teu coração e receba isso na sua vida. Você não deve, tá? Ele quitou. Tá? O que você deve é reconhecimento a Cristo Jesus, por tudo aquilo que ele fez, adorando ele, né, na sua vida e reconhecendo ele, tá bom? Ele diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das ruas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Então aqui, lembra que eu falei lá no versículo... deixa eu lembrar aqui agora. Tem que ir devagar porque o tic-teco agora de manhã só teve 3 ou 4 horinhas de sono essa noite. Então o tic-teco ainda tá meio... devagar. No versos 4, quando eu falei assim, né, que ninguém vos engane, né, com argumentos, com filosofias, falava justamente, então nós começamos a falar um pouco agora dessas filosofias que estão falando. Então aqui... Ele começa a mais ou menos explicar, né, pastor Alex, quais eram os ensinamentos que estavam acontecendo, né? Isso. Então aqui vai falar sobre agora algumas coisas que eles estavam ensinando. Essas filosofias falavam assim, porque você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode, né, vestir isso, vestir aquilo, não pode, né, não pode, a mulher não pode usar maquiagem, é o cabelo, é a barba, é não sei o que, é o dia, você não tem, né, o dia disso, o dia daquilo, né, festa, você tem que guardar a festa religiosa tal, né. Lembrando que tinha muitos judeus convertidos ao cristianismo, então os judeus, né, eles tinham lá as festas que sempre guardaram, né, o judaísmo sempre guardou as festas, então, não, você pode ser cristão, mas não deixe de guardar as festas. Ou né? Então dos dias de sábado. Os dias de sábado, quando fala as luas novas, exato. Né? Então assim, agora veja bem, o verso 17 fala assim, ele não desconsidera tudo isso. Fala assim, essas coisas são sombras. São sombras daquilo que viria. Então, o que é uma sombra? A sombra não é algo que não existe. Mas, né, fala assim, essas sombras, né, são sombras do que haveria de vir. Daí fala, a realidade, porém, encontra-se em quem? Cristo. Ou seja, não está desconsiderando essas coisas. Essas coisas realmente existiram, foram importantes, foram válidas, foram seguidas, foram respeitadas, porém, agora em Cristo, quando chegou a nova realidade, agora não é mais necessário viver nas sombras. Agora nós vivemos em Cristo, na realidade. Você entende, Cristo? Então, e sombra é algo que não existe, né, pastor? Exatamente. Não chega a ser real, né? E Cristo é real. Exatamente. Então, gente, olha, e como era muito sutil, né? Essas vãs filosofias, né? Que chamam, e tradições humanas. Por que é tradições humanas? Porque era mais fácil seguir essas tradições, de guardar as festas, de guardar os costumes, tá? E se dizer religioso. Entendeu? Então, e ele fala aqui, né, que essas pessoas também tinham prazer numa falsa humildade e adoravam anjos. Anjos, exatamente. Porque aí entrava uma falsa espiritualidade. E ele fala assim, não permita que essas pessoas, né, impeçam vocês de alcançar o prêmio. Isso.
Gente, porque assim, chegavam ao cúmulo de assim, pessoas ali que diziam que ter tido visões de anjos. Então, adoravam anjos, né? Assim, faziam culto a anjos, tá? Então, assim, você veja que como estavam se desviando, porque a Bíblia fala que a gente só deve adorar a Deus. E outra né? aqui fala que essas pessoas contavam detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a tornava orgulhosa. Porque assim, olha como eu sou espiritual, eu estou vendo anjos, o mundo espiritual. Uma falsa espiritualidade. Eu vejo, né, o mundo. Então, assim. Ele diz, cuida disso. Exato. Cuida disso. Então, mas você veja que por trás de tudo isso, o cuidado do apóstolo Paulo é o que? Gente, vocês estão se tornando presos um só, vocês estão indo para um caminho perigoso, vocês estão se desviando da verdade, vocês estão andando nas sombras em vez de na realidade. Né? Cuidado. Às vezes, você veja, vocês estão tentando ser tão espiritual que vocês estão se desviando do verdadeiro Espírito de Deus, da verdadeira verdade. A regras, né? Estão querendo tão espiritual que vocês estão tão apego a regras. E estão esquecendo do essencial que é Cristo. Que é Cristo. Né? Então ele está tentando corrigir o verdadeiro caminhar do cristianismo. E se você for ver hoje, a gente não é tão diferente assim, não. Hoje, muitas igrejas, né, segmentos, vou chamar assim, né, estão muito ligados tanto a cumprir regras. Exatamente. Que deixa o verdadeiro amor, a verdadeira atitude. Torna pesado, né, o caminhar com Cristo. Você tem que cumprir tantas coisas, né, que é tão difícil você ser de Jesus, né? Umas coisas. Só seja de Jesus. Outros se tornam tão espirituais, né? Que você tem que subir morro, montanha, você tem que ir para o monte, você tem que, né? Que parece que se você não vê anjos, né? Também você não é de Jesus, né? Tem gente que fala, mas eu nunca vi anjo, eu nunca tive uma experiência. Todo mundo já teve uma experiência espiritual, já viu o céu abrir. Você fala, poxa, mas eu nunca vi o céu abrir, né? Dá a impressão que você não é de Jesus. Eu acho que Deus não me ama, né? Então, e essas pessoas que tem que cuidar, porque se tornam orgulhosas. Exato, né? Não, porque Deus fala comigo, né? Deus só fala com elas, né? Deus não fala mais com mais ninguém, né? Então, assim, tendo muito cuidado. Não estou dizendo que Deus não fale, irmãos. Nós temos que cuidar, gente, quando nós dizemos muito cuidado. Assim, Deus falou comigo. Será que falou? Tenha muito temor quando você falar isso. Muito temor. E guarda isso que eu vou dizer para você agora, né? As pessoas mais suscetíveis a ouvir a Deus, tá? Existe? Existe. Deus é o quê? Deus é Espírito, pastor. Se a pessoa tem mais facilidade de ouvir a Deus e Deus é Espírito, o diabo também é um ser espiritual. A pessoa também está suscetível a ouvir o diabo, que é um ser espiritual. Ele fala, né? Espíritos enganadores. Então, assim, por que você acha que a Bíblia fala que tem que ter um dom do Espírito Santo que se chama dom de discernir espíritos? As pessoas que estão mais suscetíveis a ouvir a Deus são as que mais estão suscetíveis também de serem enganadas pelo diabo. Né? Ou os espíritos enganadores. Exatamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Ele fala mais um pouco aqui, pastor, a respeito desse tipo de pessoa, para você entender melhor. No 19 ele diz, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus, né? Então, e daí diz, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha só, é inútil, né? Então... Não, você não pode tocar isso, não, você não pode estar em tal ambiente, não, você não pode fazer isso. Não pode fazer tal coisa, não pode. O 21 diz, não manuseie, não prove, não toque. Porque se você fizer, né, você é impuro, você... pastor, o senhor está pregando que pode? Olha que legal, gente. A pergunta aqui é o seguinte, o que pode e o que não pode? O que Jesus diria? Se meu alarme do meu celular está com problema, está espiritualmente, né? Sabe o que Jesus diz, irmãos? Se você perguntar para Jesus, o que pode e o que não pode? Jesus diria assim para você. Tudo é lícito.
Mas nem Tudo é tudo te lícito, convém. nem tudo te convém. Por exemplo, queridos, eu entendo assim, tudo pode, nem tudo me convém. Por isso, eu não faço. Eu não faço, tá? Se o que eu for fazer vai escandalizar o meu irmão, né? Então eu não faço. Eu abro mão, talvez até do que eu possa fazer, né? Porque pode ser que vai escandalizar um irmão mais fraco na fé, ou mais fraco na sua consciência. Então, por amor, e aí entra o amor, por amor, né? O apóstolo Paulo fala assim, se comer carne, irmãos, escandaliza o seu irmão, então não come carne. Mas é porque o problema é comer carne? Não. Mas é aqui ele fala ainda mais, né, sobre as pessoas que ficam colocando regras, né? Regras. Não toque, não manuseie, não prove. Qual que é o foco de tudo isso aqui? É o cuidado com a fé, né? Daqueles que são mais imaturos, tá? E a não distorção. Lembrando que lá no versos 4, mas cuidado com aqueles que querem escravizar. O problema é que os cristãos estavam sendo escravizados. Acho que o 23 resume bem, né, pastor? Que ele diz assim, ó, essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, que seria o mais importante, né? Sim. Seria o mais importante, tipo assim, você refrear os impulsos da carne e viver pelo Espírito. Então, assim, essas regrinhas não ajudam com o principal, que é refrear os impulsos da carne. Exatamente. Não ajudam. Parece bom, mas não dá certo, não para, né? Então, agora o que para os impulsos da carne? Viver no Espírito, né? Que Deus abençoe a todos vós. Exatamente. Que essa palavra, né, de Paulo aos Colossenses nos ajude a nos posicionar em Cristo, a saber que nós podemos sim viver sem sermos escravos, né, de homens, de tradições humanas, né, de pessoas que querem escravizar pessoas, né? Mas sim vivendo em Cristo, no amor de Cristo, aprendendo a palavra de Deus, amando os irmãos, algumas vezes se cerceando, sim, né? A sua liberdade, mas por amor, né? Não vivendo debaixo de um legalismo, não vivendo embaixo, né, de tradições humanas, de filosofias, né? Não se achando menos ou mais espiritual, entendendo que tudo concentra em Cristo. Cristo concentra todo o conhecimento, né, humano e divino nele, né? Nele está tudo em todos, né? E amanhã, capítulo 3, amanhã você vai ver bastante coisa sobre a vida cristã e como ser um verdadeiro cristão. Exatamente. Em Cristo, tá bom? Vocês veem que às vezes a linguagem é um pouco... Por isso que é gostoso você poder estudar juntos, que talvez se você fosse ler assim, você ia ficar muita coisa confusa, né, pastor? Sem entender por que ele está falando isso, por que né? E trata-se um pouco confuso. Então, quando você vai explanando, vai se tornando mais fácil de você compreender o que ele estava querendo dizer. E dá para aprender muita coisa com isso. Eu quero uma rede preguiçosa para deitar, irmãos, que eu estou com sono ainda, né? Mas